Aquela noite não tinha nada de especial. Não havia presságio, não havia peso no ar, não havia sinal de que algo estava prestes a se quebrar. Ele seguiu a rotina como sempre. Fechou a porta, caminhou pelas mesmas ruas, respondeu às mesmas mensagens automáticas que já não significavam nada. Tudo parecia estável demais para levantar suspeitas. O mundo continuava funcionando. As luzes acendiam, os carros passavam, as pessoas riam sem saber de nada. E talvez fosse isso o mais cruel. A normalidade absoluta antes do colapso. Quando tudo ainda parece seguro, a mente relaxa, o coração se distrai, e é exatamente nesse instante que a queda encontra espaço para acontecer. Aquela noite começou comum, e foi por isso que ele não se preparou. Não foi uma grande escolha, não houve drama, nem discussão, nem aquela sensação de isso pode dar errado. Foi uma decisão simples, quase automática, tomada no cansaço e na confiança excessiva. Algo que ele já havia feito antes, algo que parecia inofensivo demais para merecer atenção. É assim que a mente se engana. Ela subestima o poder das pequenas escolhas repetidas. Só dessa vez, não vai acontecer nada. Amanhã eu resolvo. Naquele instante ele não percebeu que não estava apenas escolhendo um caminho mais fácil. Estava abrindo uma porta. E algumas portas, uma vez abertas, não fazem barulho algum, até o momento em que tudo começa a cair. O sinal veio de forma discreta, quase tímida. Não foi um aviso claro, nem um choque imediato. Foi mais uma sensação incômoda. Um pensamento rápido que ele empurrou para o fundo da mente. Algo não parecia certo, mas também não parecia grave o suficiente para parar tudo. Ele sentiu aquele aperto leve no peito, aquela intuição silenciosa dizendo para ter cuidado, mas decidiu seguir em frente. Afinal, parar agora seria exagero. Ou pelo menos foi isso que ele disse a si mesmo. O problema dos primeiros sinais é que eles raramente gritam, eles sussurram, e quando alguém escolhe ignorar um sussurro, a vida costuma responder mais tarde com o peso de um silêncio muito maior. O colapso não aconteceu aos poucos. Ele veio de uma vez, sem tempo para reação. Em um instante, tudo ainda parecia controlável. No seguinte, nada mais fazia sentido. As palavras que ele ouviu, a mensagem que chegou, a notícia inesperada, tudo se juntou em um único golpe. O chão pareceu desaparecer e o corpo reagiu antes mesmo da mente entender o que estava acontecendo. O coração acelerou, as mãos tremeram e o ar ficou pesado demais para respirar. Não houve espaço para pensar, apenas para sentir o impacto. Foi ali, naquele segundo exato, que ele entendeu. Tudo o que levou anos para construir havia sido arrancado em uma única noite. Depois do impacto, não veio o choro, não veio o desespero, veio o vazio. Um silêncio estranho, pesado, como se o mundo tivesse ficado distante demais. Ele olhou ao redor e tudo ainda estava lá. As paredes, os objetos, as luzes, mas nada parecia real. Era como se a vida tivesse perdido o peso de repente. O que doía não era apenas o que ele havia perdido, mas a sensação de não saber quem ele era sem aquilo. O futuro, que antes parecia cheio de caminhos, agora era um espaço em branco. Naquele vazio, ele percebeu que a perda não leva só coisas. Ela leva certezas, identidade e direção. E quando tudo isso vai embora, sobra apenas o silêncio. Era estranho perceber que o desespero não veio. No lugar dele, instalou-se um silêncio profundo, quase assustador. Não havia gritos, nem pensamentos acelerados, nem vontade de correr para algum lugar. Apenas uma quietude densa, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. Esse silêncio não era paz, mas também não era caos. Era um espaço vazio onde tudo podia acontecer. Pela primeira vez,
Ele não tentou preencher a dor com palavras, justificativas ou promessas. Ele apenas ficou ali, sentindo o peso da própria respiração. E sem perceber, aquele silêncio começou a fazer algo inesperado. Em vez de destruí-lo, começou a segurá-lo. Como se, no meio da ruína, o silêncio tivesse se tornado a única coisa capaz de mantê-lo de pé. Com o passar dos dias, ele se afastou. Não porque queria, mas porque não sabia o que dizer. As mensagens ficaram sem resposta, as ligações foram ignoradas e os encontros passaram a parecer impossíveis. A dor ainda era recente demais para ser explicada e o silêncio parecia mais seguro do que qualquer conversa. A solidão chegou sem pedir permissão e com ela veio a sensação de estar invisível para o mundo. Mas foi nessa ausência de vozes externas que algo mudou. Longe das opiniões, dos julgamentos e das distrações, ele começou a ouvir a própria consciência com mais clareza. A solidão, que parecia punição, começava lentamente a se revelar como um espaço necessário. No silêncio da solidão, não havia mais para onde fugir. Sem distrações, sem ruído, sem ninguém para culpar, ele foi obrigado a encarar aquilo que sempre evitou. As escolhas mal feitas, os avisos ignorados, o orgulho disfarçado de confiança. Cada lembrança vinha como um espelho, refletindo partes de si mesmo que ele não queria reconhecer. Não era fácil admitir que a queda não havia sido apenas azar. Havia responsabilidade, havia falhas, havia decisões tomadas sem cuidado. Esse confronto doía mais do que a perda em si, porque mexia com a identidade. Mas foi ali que algo importante aconteceu. Ao reconhecer os próprios erros, ele parou de lutar contra a realidade. E quando a luta cessou, a cura encontrou espaço para começar. Diante de tudo o que havia perdido, a reação mais fácil seria agir por impulso. Culpar alguém, tentar recuperar tudo às pressas ou se afundar em decisões ainda piores. A vontade de fazer algo, qualquer coisa, era forte, mas pela primeira vez ele decidiu não agir. Em vez de responder no calor da dor, escolheu esperar. Não foi uma escolha confortável. Ficar parado, sentindo o peso da situação, exigia mais força do que qualquer atitude precipitada. Ao conter o impulso, ele percebeu algo novo. Nem toda resposta precisa ser imediata. Às vezes, o verdadeiro controle está em não reagir. E foi nesse autocontrole silencioso que ele começou, sem perceber, a mudar o próprio destino. Com o passar do tempo, o silêncio deixou de ser apenas ausência de som e se transformou em um espaço de aprendizado. Sem pressa, ele começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas, padrões repetidos, escolhas feitas por medo, caminhos seguidos apenas para agradar. O silêncio ensinava sem palavras, mostrando que muitas das respostas que ele buscava fora sempre estiveram dentro. Não havia revelações dramáticas, apenas compreensões lentas e profundas. Ele entendeu que a queda não tinha sido apenas uma perda, mas uma interrupção necessária. O silêncio, que antes parecia vazio, agora carregava sentido. E nesse espaço quieto, ele começou a reconstruir não o que havia perdido, mas quem ele precisava se tornar. A reconstrução não começou com grandes planos, nem com anúncios de mudança. Começou em silêncio, com um gesto simples que ninguém viu. Um hábito abandonado, uma decisão diferente, um limite finalmente respeitado. Não havia euforia, apenas cuidado. Ele sabia que ainda estava frágil, e por isso cada passo precisava ser firme, mesmo que pequeno. Pela primeira vez, ele não buscava provar nada para ninguém. O foco não era recuperar o que havia perdido rapidamente, mas construir algo que não desmoronasse de novo. Esse primeiro passo silencioso não chamou atenção, mas foi o mais importante de todos, porque foi ali que ele deixou de sobreviver e começou a viver de novo.
Nada voltou a ser exatamente como antes, e isso foi o maior presente. A noite que levou tudo também deixou algo para trás. Clareza. Ele já não caminhava com pressa, nem tomava decisões para impressionar ou fugir do medo. A dor daquela queda ainda existia, mas agora tinha propósito. O silêncio que o acompanhou nos dias mais difíceis se transformou em força, em presença, em direção. Ele entendeu que algumas perdas não vêm para destruir, mas para interromper um caminho que levaria a algo ainda pior. A vida que nasceu depois daquela noite não era mais fácil, nem perfeita. Era mais verdadeira. E pela primeira vez, ele não tinha medo do escuro, porque foi nele que aprendeu a se encontrar.